Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim dessa linda e importante carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, e aqui extraímos também importantes lições espirituais, já nos preparando para começar amanhã a leitura da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Colossenses, capítulo 4, verso 1, Paulo não procura subverter a sociedade, mas dá conselhos que com o tempo vão trazer grandes transformações. No verso 2 ele diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. 3 importantíssimos conselhos: orar sempre, porque a nossa força espiritual vem da oração, estar sempre alerta, nunca baixar a guarda, porque estamos vivendo num grande conflito entre o bem e o mal, estar sempre ligados, sempre atentos e ser agradecidos, sempre, por tudo, porque sabemos que Deus cuida de nós nos bons e nos maus momentos. Quem não ora dificilmente estará alerta. Verso 3, Paulo não pede que Deus abra a porta de sua prisão, mas que abra portas para a pregação do Evangelho. 5, temos que ser sábios ao lidar com, como diz Paulo, os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades de lhes fazer ou de lhes mostrar Jesus e de lhes fazer o bem também. Então esteja sempre atento, ore a Deus, peça que Ele lhe dê sensibilidade espiritual e missiológica para que você sempre esteja atento às oportunidades que surgirem no seu caminho de falar de Jesus, de pregar o Evangelho às pessoas. Com certeza Deus vai atender esse tipo de oração. Verso 6, Paulo diz: o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja que o nosso falar, as palavras que usamos, a maneira como falamos, isso tudo também aponta para Jesus ou não, dependendo de como falamos. Que Deus nos dê mansidão, nos dê sabedoria nas palavras, nos dê um falar agradável, como diz Paulo, para que as pessoas percebam que nós andamos com Jesus e temos a paz dele em nossa vida. Mais do que uma arte, falar com mansidão é um dom de Deus. Vamos buscá-lo então. A comunhão com Deus fornece o sal que tempera nossas palavras. Verso 11, um pregador, pastor ou líder, contar com a cooperação de outras pessoas é fonte de muito ânimo, de alegria. Verso 12, no grande conflito, a oração faz parte das batalhas. Não orar equivale a ser derrotado. Como podemos amadurecer espiritualmente? Continuando firmes em toda a vontade de Deus. No verso 12, então, Paulo diz: como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Verso 14, Paulo menciona Lucas, o médico. Há um lugar para todos. E lembre-se de que Lucas era gentil. Para todos e todas as profissões na obra de Deus. Não importa se você é médico, carpinteiro, jornalista, pedreiro, enfim, há espaço para todos que queiram fazer a obra de Deus, usar seus dons no ministério de salvação de outras pessoas. Verso 15, que cada casa seja uma igreja, é o que Paulo deseja aqui nesse verso, que em cada casa Deus seja exaltado, cultos sejam realizados, pessoas sejam convidadas para conhecer a mensagem de Deus. Verso 16, que as cartas de Paulo sejam lidas e colocadas em prática por todos, especialmente os da moderna Laodiceia. 17, Paulo diz: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Se Deus lhe deu uma missão, e todos nós temos uma missão, leve em conta esse conselho. Cuide em cumprir esse ministério que Deus deu a você. E o verso 28 encerra dizendo: lembrem-se das minhas algemas. Oremos por todos os cativos, cativos do pecado, cativos da opressão, cativos da depressão, da doença, enfim, que nós possamos realmente orar todos os dias por libertação, para que Deus nos liberte de nossas algemas e também liberte as pessoas que nós conhecemos das algemas que eventualmente elas estejam sofrendo, nas quais estejam escravizadas. Que as lições aprendidas aqui em Colossenses possam permanecer vivas em nossa mente, em nosso coração, e que sejam realmente um motivo de impulso para a nossa vida espiritual, motivação para a nossa vida espiritual. Coloquemos sempre em prática tudo que Paulo tem nos ensinado pelo poder do Espírito Santo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na presença de Jesus Cristo.